Oi, amores! Estou de volta para poder falar agora um pouquinho sobre o predicado. Então, repetindo, né? Para quem não conseguiu assistir a outra aula ainda, eu me chamo Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama e vim aqui esclarecer algumas dúvidas sobre alguns tópicos, tá? Hoje a gente vai falar sobre o predicado. O que seria o predicado, né? A gente falou sobre o sujeito, explicamos cada etapa do sujeito e agora a gente vai falar sobre o predicado, né? No livro de vocês, isso se encontra na página 37. Aí temos aí, predicado. Observe a análise da tirinha acima. Louro quer biscoito, né? Quer biscoito está sublinhado, é o predicado, e sujeito louro. Nesta oração, temos louro como sujeito da oração e quer biscoito como predicado. Predicado é toda declaração feita sobre o sujeito. Toda declaração feita sobre o sujeito. Ou, no caso das orações sem sujeito, é a enunciação de um fato qualquer. Beleza? Temos aí. Veja a seguir outros exemplos de predicado. O mar estava agitado. As crianças ficaram trancadas na creche. Os jogadores de basquete embarcaram para o torneio. Então, o mar estava agitado. Vocês podem observar aí que estava agitado está sublinhado. É um predicado. As crianças ficaram trancadas na creche, predicado. E os jogadores de basquete embarcaram para o torneio. Embarcaram para o torneio, predicado, tá? Então, a gente agora vai fazer a diferenciação dos predicados, porque eu tenho 3 tipos. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Temos aí o predicado verbal. É o nome dado à relação que se estabelece entre verbo e complemento, tá? Então, temos aí, os verbos em relação à predicação podem ser intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos, tá? E também temos os de ligação. Então, vamos começar a falar do verbo intransitivo. O que seria o verbo intransitivo? São verbos com conteúdo significativo e que não precisam de complementos para terem sentido completo. Então, não vou precisar de mais nada, só vou precisar deste verbo, tá? Temos aqui, as aves fugiram e entre parênteses, do cativeiro. Eu poderia só falar que as aves fugiram, que eu ia conseguir entender a informação, mas eu quis acrescentar uma outra informação. E acrescentei do cativeiro, que é um adjunto adverbial. Por que é um adjunto adverbial? É o lugar da qual a ave fugiu, tá? Então, temos aí que fugiram é um verbo intransitivo porque me passa a informação de forma completa, tá? A mesma coisa acontece com os barcos partiram e a mesma coisa acontece com a menina sumiu de casa, que também é um adjunto adverbial. Só para vocês poderem entender isso aí. Verbos transitivos agora, né? O que seriam os verbos transitivos? São verbos de conteúdo significativo que, por não possuírem sentido completo, necessitam de um complemento. Então, é totalmente diferente do intransitivo, tá? Temos aí o transitivo direto. É aquele que vem acompanhado de um complemento, objeto direto não preposicionado. Então, o transitivo direto, ele não tem preposição acompanhando ele. Ele vai precisar de um complemento, mas ele não utiliza preposição, tá? Temos aí de exemplo, Joana comprou flores. Joana comprou o quê? Flores. Então, você sabe que esse comprar, comprou, é um verbo transitivo direto, tá? Ao questionarmos o verbo que constitui o predicado, temos o seguinte, Joana comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Flores, objeto direto, tá? Acabei de explicar isso para vocês. Aí temos aí um outro exemplo, né? Que eles colocaram de verbos transitivos diretos, que eu vou pular, porque a gente já vai adiantar outra parte. Agora vamos falar do transitivo indireto, que é aquele que se liga ao complemento, que é o objeto indireto, através de uma proposição obrigatória. Então, os transitivos indiretos, eles vão precisar de um complemento necessariamente sendo preposição, tá? A população precisa de atendimento.
Ao questionarmos o verbo que constitui o predicado, temos o seguinte: a população precisa de quê? A pergunta mudou do que para de quê, ok? Então, temos aí, quem precisa de alguma coisa, de atendimento, objeto indireto. Então, é só vocês focarem que as perguntas, quando você faz a pergunta para o transitivo direto, é totalmente diferente da pergunta que você faz para o transitivo indireto, que precisa de um complemento, tá? Agora, quando eu trabalho o direto e indireto, ou bitransitivo, né, que é o nome dele, apresenta dois complementos, um objeto direto, o outro indireto. A ONG doou alimento aos necessitados. Então, eu poderia falar só doou alimento, mas eu quis complementar. Então, eu acrescentei a preposição aos e acrescentei o verbo necessitados. Então, temos dois verbos aí, doou e necessitados. Doou é um verbo bitransitivo porque ele vai ligar a primeira informação à segunda. Então, doou é classificado como objeto direto e indireto, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre verbo de ligação ou verbo nocional, né? Que pode ser um dos dois nomes. O verbo de ligação é aquele que vai servir para ligar um termo ao outro. Já está dizendo para que serve, né? São verbos que indicam estado ou mudança de estado, não expressa, portanto, ações. E estudaremos sobre esses... A gente vai estudar mais a fundo ele na próxima aula, né? Que a gente vai entrar em predicativo. Mas eu queria deixar claro já nessa aqui que o verbo de ligação é aquele que vai só ligar um termo ao outro, tá? Ele não vai ter uma ação dentro daquele contexto. Ele está ali para ligar o sujeito ao predicado. Aí temos de exemplo aqui, o carro é novo, né? Então, eu estou falando que o carro é novo, eu já sei que é um verbo de ligação, porque eu estou falando diretamente do carro. E por aí vai, tá? E vamos falar agora sobre os tipos de predicado existentes, né? Temos o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. E aí temos o seguinte no predicado verbal. Contém um verbo significativo nocional que indica processo, ação, acontecimento. Pode apresentar verbo transitivo ou intransitivo. O menino chegou ao colégio. Os atletas corriam pela pista. Então, o predicado verbal é aquele que vai mexer, vai agitar com as ações, tá? Então, o sujeito ele vai fazer alguma coisa de fato. Ele não vai estar ali só para interligar o sujeito ao predicado. O cara vai praticar a ação, tá? O predicado nominal é aquele que é composto pelos verbos de ligação, né? Apresenta um verbo não significativo, que é o verbo de ligação, que faz a ligação entre o sujeito e seu atributo. O teste era fácil. A moça estava apaixonada. Então, como vocês podem ver, é o sujeito ligado diretamente ao predicado. E o predicado verbo nominal é aquele que apresenta um verbo significativo, transitivo ou intransitivo e um predicativo do sujeito ou do objeto. Temos aí, os jogadores saíram vitoriosos da competição. O verbo saíram é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento. E vitoriosos é um predicativo do sujeito, porque eu estou falando dos jogadores, tá? Os professores julgaram os alunos capazes. Julgaram verbo transitivo direto. Julgaram o quê? Né? Alunos capazes. Aí esse capazes está sublinhado porque é um predicativo do objeto, porque capazes está relacionado a aluno. Então, assim, eu espero ter tirado, né, um pouquinho dessas dúvidas que vocês ficaram relacionadas ao uso do predicado. E não tem que ter dúvida, gente, tá muito mole isso aqui. Porque, assim, é só vocês gravarem as regras, né? Porque o predicado verbo nominal é aquele que vai trabalhar com os dois, tanto com o verbo de ligação quanto com o verbo de ação, tá? O verbal só trabalha com a ação e o nominal só trabalha com o verbo de ligação, beleza? Então, acho que é isso aí. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail e a gente vai se falando, beleza? Boa prova para vocês e estudem!